em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua prima, concebeu e... Lucas. Não, é 26. Vamos começar no versículo 26, desculpe. É do capítulo 1, né, mamãe? Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26 ao 56. Vou ver de forma mais alta. Só vai continuar. Então vamos ler o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Vindo o anjo dela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. 29. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês, para aquela que era chamada Estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, E exclamou em alta voz: Bendita és tu as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Que grande honra é esta, que a mãe do meu Senhor me visitei. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos
despediu vazio os ricos e auxiliou a Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia. Como falou a nossos pais para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Que o Senhor se digne em abençoar a nossa meditação. Amém. Irmãs, eu tenho olhado as últimas palavras de Davi e ele disse no capítulo 23 de 2 Samuel, do versículo 3 ao 6, o seguinte: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Achei maravilhosas essas palavras e achei que veio a calhar com a nossa lição de hoje, porque nós vimos a promessa, a primeira promessa lá em Gênesis 3:15, que da semente da mulher sairia um que esmagaria a cabeça de Satanás. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo foi somente pela mulher. Não teve relação com outro homem para concebê-lo. Todas nós sabemos muito bem disso. E ela foi coberta pelo nosso Deus Altíssimo com a sua sombra e ela concebeu o Espírito Santo. E aí a gente vai observando a palavra e vemos aqui nesse relato de Davi essa maravilha dessa promessa, que o nosso Deus ia ser, o Senhor ia ter o justo, né? Que viria como o sol da manhã, como a manhã sem nuvens, falando do nosso amado Salvador. São promessas, são profecias, porque Samuel, né? A gente acredita que foi ele mesmo que escreveu essas palavras vindas de Davi, né? E então a gente vê também em Isaías, no capítulo 40, Isaías 11, desculpa. Isaías 11 e 1 diz: do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um renovo. Então, o que é um rebento? Todas nós conhecemos e acho que alguém já plantou. E vê como quando você põe a semente na terra, ela tem que arrebentar para brotar. E o nome de Jesus Cristo é o rebento que veio da família, né, de Jacó, de Davi e assim por diante, né? Então, rebento quer dizer germinação de uma semente. Parece uma coisa muito fácil, que nem precisa ser explicada, né?
Todo mundo sabe muito bem que é uma semente que germina. E assim foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, nasceu da mulher e germinou e veio para nos trazer vida. E quando fala um renovo, quer dizer transformação. O Senhor Jesus veio para transformar as nossas vidas. Hoje nós vamos falar do iníciozinho da vida dele aqui, ainda no ventre de Maria, né? Gente, eu fiz um apanhado bem longo, não sei se o nosso tempo vai permitir, mas eu gostaria, se as irmãs tiverem paciência, vamos observar. Então, a gente sabe que de todas as mulheres extraordinárias nas Escrituras, a que mais se destaca como a mais abençoada, bem-aventurada e mais admirada universalmente. De fato, nenhuma mulher é tão marcante quanto Maria. Ela foi escolhida soberanamente por Deus, dentre todas as mulheres que nasceram, para ser o instrumento único pelo qual Deus finalmente traria o Messias ao mundo. Apesar de reconhecer que Maria era a mais extraordinária de todas, é importante lembrar: ela era, afinal de contas, mulher, como qualquer uma de nós. Ela nunca é retratada na Bíblia como uma fonte ou uma distribuidora da graça, mas sim como receptora da bênção de Deus. O Filho dela, o nosso Senhor Jesus Cristo, sim, é a fonte da graça. No Salmo 72, 17, nós lemos: subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Que maravilha, né, gente? Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurados. Vamos ver agora a característica de Maria. Preste atenção, que depois eu vou fazer pergunta, hein? Vai ser boazinha, né? Maria era humilde, não uma semideusa, como muita gente fala, né? E a gente sabe que tem tantos ensinos errados, errôneos sobre Maria. Nenhuma criatura com traços de divindade. Pelo contrário, a primeira estrofe do seu cântico fala de Deus como seu Salvador, dando assim um testemunho claro vindo dos seus próprios lábios de que precisava de redenção. Nesse contexto bíblico, isso só poderia referir-se à salvação do pecado, né? Porque ela diz: o meu Salvador. É muito interessante, né? Pensar que ela estava gerando aquele que iria salvar. É maravilhoso demais. Mas, na verdade, Maria estava confessando da sua própria pecaminosidade. Ela reconhecia que ela era pecadora. Então, longe, né, de retratá-la com um olhar angelical no rosto, a Bíblia revela como uma moça comum, de uma cidade de camponeses,
havia um noivo de classe trabalhadora que ganhava vida como carpinteiro. Aprendemos aqui que Maria, antes de conceber de modo milagroso, nem era notada a sua presença. Era a pessoa mais simples, despretensiosa possível, como vimos sobre sua formação e posição social. Que não havia praticamente nada que se considerasse muito extraordinário. A gente pode pensar em Maria como sendo aquela menina que vivia ali nos campos, naquela cidade pobre, né? A gente não sabe muito sobre os pais dela ou nada, né? Parece que a Bíblia não fala, né? Sobre os pais de Maria. Então eu fico pensando, como que seria aquela menina? Menina, porque tudo indica que ela se engravidou, ela tivesse lá seus 12, 13 anos, né? Porque os pais naquela hora, eles tinham uma pressa de casar as filhas, parece que eles tinham medo de deixar as filhas solteiras. E aí, a gente sabe que Maria era comprometida já com José, né? Então foi quando o anjo veio e disse que ela ia ficar grávida. E aí ela se engravidou, como nós sabemos bem disso. Então vamos ver agora a herança de Maria. O ramo da árvore genealógica de Maria vem do filho de Davi chamado Natã, assim nos diz o livro, né? E a gente sabe que lá em Crônicas 3, versículo 5, nos conta algo impressionante. Para mim foi, porque eu não tinha, diz que a gente lê a Bíblia, há quantos anos que eu leio a Bíblia? Todo ano, mas para mim foi novidade. Quando eu descobri que Natã e Salomão foram, a genealogia de Maria veio de Maria e José, né? José de Salomão e Maria de Natã. E esses dois filhos de Davi com Batseba. Achei muito interessante isso. A gente pensar na genealogia de Maria, né? Então eu procurei estudar e vi, fui e sei que dá bem para entender que Maria veio mesmo de Natã. Agora, há quantos anos, né, gente, de Davi até chegar a Maria? Mas a palavra de Deus não mente. Então as gerações vão passando e esses dias Eldinha e eu, a gente fomos visitar uma prima e ela falou e mostrou foto da minha bisavó, que já é trivó da Eldinha. E assim a gente vai vendo os antepassados nossos. E as gerações vão indo. E assim foi na história de Maria, né? E de José. José sendo da parte real, né? De Salomão. E Maria de Natã. E não foi ele foi só Salomão, né? Mas então, eu achei muito interessante isso, irmãs, fazer essa descoberta. Para mim, estou falando de mim, porque com certeza as irmãs já viram isso muitas vezes há muitos anos. Mas para mim foi novidade. Saber que Natã
e Salomão eram filhos de Davi com a Batseba. Tanto José quanto Maria da linhagem de Davi. E é tão precioso, né, ver como nós já vimos aqui em Isaías 11:1, do tronco de Jessé sairá o rebento, o renovo, as raízes, né? É muito maravilhoso pensar isso. Então aqui nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio por meio de Maria na genealogia de Cristo. Maria parece ter herdado as melhores características de todas as mulheres. Muito interessante isso. Ela espelhou os melhores aspectos do caráter de Ana. A nossa Ana querida, né? Sofrida. Acima de tudo, sua fé foi um exemplo extraordinário do tipo de fé que Deus abençoou. Ela era sincera, uma adoradora honesta, confiante no Senhor, como uma criança totalmente dependente dele. Foi assim que Maria se achou envolvida de forma inesperada no papel em que cada uma de suas antepassadas ilustres ansiava em desempenhar. Ela seria a mãe do Redentor prometido. Às vezes a gente fica pensando, né? No meu caso, se fosse eu, naquele tempo que a promessa veio, que a semente viria da mulher e que ela ia dar a luz ao Filho de Deus, eu fico pensando, será que eu não ia ficar com muita vontade de ser a mãe de Jesus? É uma coisa para a gente pensar, né? Mas não foi do nosso tempo. Mas eu creio que todas as mulheres, todos os pais, quando nascia uma menina, com certeza eles pensavam, será que vai ser ela a mãe do Redentor? Eu acredito que havia esse pensamento e esse desejo, né, de muitos pais. Então agora nós vamos ver o anúncio que mudou sua vida. Nós lemos no início em Lucas 1:26-27, que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento ao certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Maria quer dizer amarga, ou amargura, né? Assim, eu já ouvi há muito tempo, e o nosso livro retrata isso, que Maria, o nome de Maria quer dizer amarga. Os primeiros anos de Maria podem ter sido repletos de dificuldades amargas. Maria tinha morado em Nazaré toda a vida, uma comunidade onde as boas notícias eram raras, né? Ela tinha uma prima chamada Isabel, idosa, e Maria, tudo indica que era adolescente, como eu já falei, né? Então, a gente acha isso muito interessante, porque Maria, sendo uma adolescente, recebeu a visita daquele anjo e ficou perturbada. A gente vê que ela ficou
que o anjo chegou para ela e falou: ó, você vai ficar grávida. Parece mesmo que, porque eles já esperavam, eu creio que toda a família esperava, mas era assustador. Né? Marisa. Marisa. A menina que a gente sabe que não conhece, é só a Marisa. E a pequenina lá atrás, a da Érica. A tia Laura, né, tia Laura? Desculpa, Laura. Tem pena com criança. Mas então, nós vemos 2 vezes no versículo 27 que Maria era virgem. Então pensa, uma virgem e outra estéril. O anjo foi e avisou Zacarias. Zacarias duvidou, ficou louco. Ele veio e falou com a Maria: você vai ficar grávida. E a gente sabe que, por mais que Maria tenha ficado um pouco aflita, perturbada, mas ela não ficou muito tempo nessa situação, não. Porque nós vemos a resposta dela: eis aqui tua serva, cumpre em mim segundo a tua palavra. A gente vê a prontidão dela, querendo fazer a vontade do Senhor, né? Então ela foi, assim que o anjo avisou a ela que ela ia ficar grávida, ela correu à casa da prima. Eu preciso contar, e interessante que o anjo avisou para ela: a tua prima, que é estéril, está grávida de 6 meses. E ela correu para lá e foi visitar a sua prima. E a gente, quando tem uma novidade assim, a gente fica aflita para achar uma pessoa da nossa confiança para contar, né? E assim foi com Maria. Ela correu para a casa de Isabel e foi contar para ela. E aí, eu vou fugir um pouco daqui, já está bom desse tempo, vou passar para o encontro com o anjo, que nosso tempo já está indo. Então o anjo se aproxima e cumprimenta: alegra-se, agraciada, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então a Maria pergunta: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Agora aqui, irmãs, vamos parar e pensar um pouquinho. As irmãs acham que Maria concebeu na hora que o anjo falou, ou passou um pouco de tempo? Porque ele diz, olha o verbo, virá. Né? Vou pensar assim, passou um pouco de tempo. Dá essa impressão, não dá? Porque eu sempre pensava, será que foi na hora que o anjo falou? Ou sempre mais pelo verbo a gente vê que, né, passou um pouco de tempo. E com certeza esse tempo ela
ficou pensando, mas ela ficou pensando nas consequências. O que vão falar de mim? Eu, uma menina que nunca tive casa com homem nenhum, ou aparelho grávida. O que vão falar de mim? Mas ela se prontificou. Ela aceitou passar por toda o que ela tivesse que passar. O melhor que ela achava era estar descansada, fazendo a vontade do Senhor. Com essa alegria de ser a mãe do Redentor, foi comedida de um modo bem marcante diante do horror do escândalo que a aguardava, assim nos diz aqui no nosso livro. Mesmo assim, sabendo do preço e avaliando-o com relação ao privilégio imenso de ser a mãe do Filho de Deus, Maria se submeteu com humildade. Olha a palavra humildade de novo. Instantaneamente, incondicionalmente à vontade de Deus. Sem duvidar, nem questionar. Ela teve a reação mais piedosa diante do anúncio do nascimento de Jesus, porque demonstrou que ela era uma adolescente de fé madura, que adorava o Deus verdadeiro. Sua grande alegria, com referência ao plano de Deus para a sua vida, logo ficaria bem clara. Então agora a gente vê a reação adoradora de Maria. Maria, transbordando de louvor, correu para a região montanhosa, como eu já falei essa parte. Que ela correu e foi visitar a sua prima. E uma coisa interessante também é que quando Maria cumprimentou Isabel, o João Batista se agitou lá no ventre de Maria, De Isabel. No ventre de Isabel. E aí, eu li e achei que tivesse anotado, mas não anotei, então não vou mencionar essa parte, vou ficar devendo para as irmãs. Uma parte que eu achei também muito interessante, eu queria muito ter posto ela aqui, mas não pus, sobre João Batista. E a Isabel, nós aprendemos que ela foi cheia do Espírito Santo. Então, ela também, com aquela gravidez, sobrenatural, porque era velhinha, estéril. Então, é isso aqui. E ela pôde exclamar: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, então Isabel também reconheceu que a gravidez de Maria era do Filho de Deus. E aqui, irmãs, eu queria fazer um testezinho de memória com as irmãs. Por enquanto é só um pouquinho. Quais as mulheres que as irmãs lembram que foram chamadas de bendita na Bíblia? Uma de cada vez, por favor.
Muito bem. E quem foi que chamou Ruth de bendita? Boaz. Muito bem mesmo, aprendemos isso um dia desse. E quem mais? Ainda tem mais algumas que eu lembrei. O Espírito Santo foi trazendo na minha lembrança e eu fui anotando. Tá difícil, irmãs? Quer falar, Edna? Então, a Laura lembrou de Maria e de Ruth. Então, nós temos, na nossa leitura de hoje, está muito fácil, né, gente? Quem foi que chamou Maria de bendita? A Isabel. A Isabel, muito bem. Agora nós temos ainda pelo menos duas a mais que eu anotei aqui. Ninguém vai arriscar? Vou dar uma esquentadinha. Foi uma mulher. Se eu falar assim, vocês vão falar de cheio. Fala. Uma mulher que tinha um marido muito mau. E quem foi que chamou Abigail de bendita? Davi. Muito bem. Agora falta outra mulher a chamou de bendita. Essa foi uma guerreira, foi muito esperta, foi, digamos, até traiçoeira. Jael. As fica várias, né? É só com o pensamento ligado que acha, né? Pois é, irmãos. Então, é o seguinte, eu quero deixar agora para as irmãs. No Salmo 91, 1 e 2, nós aprendemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Maria escondeu-se na sombra, ela foi coberta com a sombra do nosso Deus Todo-Poderoso e concebeu do Espírito Santo, aquele que trouxe descanso para a sua alma pecadora. E nós também, debaixo da sombra do Altíssimo, nós temos um rico privilégio de habitar nessa sombra. E o que nós temos? Descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amém. Que o Senhor abençoe. E agora vamos para o nosso teste. Não esqueci, não. Vamos ver quantas características ou qualidades de Maria que vocês vão dar conta de lembrar que nós falamos aqui. Humilde de fé, Simples, sincera, Honesta. adoradora. Simples. Bem-aventurada, muito bem. Até agora está tudo certo. Bendita. Bendita. Qual mais? Tem mais. Era uma camponesa. Como? Era uma camponesa. Agraciada. Agraciada. Adoradora. Era também uma mulher despretensiosa, né? Despretensiosa. Muito bem. Disposta, assim, ela se dispôs a
ali, né, que ela recebeu. Prontidão, né? Isso, é. Quem mais? Tem mais dois. Corajosa. Grávida. Bastante coisa, né? Então nós vemos que ela era, acima de tudo, piedosa e temente a Deus. Eu anotei tudo aqui para não ficar, acho que não ficou nada sem as irmãs falar, mas eu vou ver agora o que eu anotei, vocês conferem se foi falado. Fé abençoada, bem-aventurada, admirada, escolhida, humilde, simples, despretensiosa, adoradora, honesta, confiante, dependente, bendita, agraciada, piedosa e temente. Muitas maravilhas que a gente vê de uma mulher só, né? Então vamos pensar, será que nós temos essas qualidades